discórdia, logo começando a semana, porque justamente pelos arquivos extraídos do celular de Daniel Vorcaro, a ex-companheira dele, que teve o nome colocado na roda de um jeito muito agressivo, se a gente pode dizer assim, a Marta Graeff, ela virou protagonista do caso, mesmo não sendo alvo da operação. E ela, então, avalia recorrer à justiça depois do vazamento, que ela classifica como uma grave violência. Ela foi exposta, né, Jess? Foi algo, assim, muito assintoso com relação ao namoro que ela tinha, ao noivado, né? Eu acho que o primeiro ponto aqui é que, de qualquer jeito, ela estaria no rolo probatório, porque aquilo tudo ia ser uma conversa. Então, a Polícia Federal não ia tirar uma conversa de contexto, então o material todo tinha que estar ali mesmo. Aí eu acho que tem uma discussão muito grande em relação às mensagens mais íntimas dos dois que vieram a público. Está sendo investigado de onde partiu esse vazamento, como que veio, e eu vejo muitas pessoas prestando solidariedade a Marta. Muitas mulheres, inclusive, prestando essa solidariedade pela exposição. A exposição, ela é lamentável, a exposição é triste, que pena que nós vivemos nesse mundo. Mas eu tenho muita dificuldade de me sentir solidária a alguém que sabia de todos esses imbrólios, de todas essas situações, que tinha plena ciência de encontros não republicanos, de seu namorado / noivo aí, que vivia nesse bem bom, que adorava viajar, que não é boba não, que sabia ali, não é normal um empresário ficar indo na casa ali, um ministro, e por assim vai. As relações que ele tinha eram bem claras. E o quão elas eram maléficas para a República Brasileira. Então não me sinto solidária a ela, né? Foi uma escolha. Jess, olha só, ele é dono de um banco em ascensão, um banco pequeno que virou médio, que estava pleiteando um espaço em um lugar entre os grandes bancos. Ele tinha um discurso de que ele era injustiçado pelo status quo do mundo bancário, ele estava ocupando um lugar. Ele tinha um discurso pronto para encantar essa namorada. Eu queria só lembrar também da festa que foi divulgada esse fim de semana, de 200 milhões, né, de 200 milhões na Itália, aquele hotel do White Lotus lá, com o show do Coldplay, uma festa de noivado para ela, né? Então eu acho que seria muito fácil ela se encantar sabe, é o canto da sereia, né, do dinheiro. É o canto da sereia, mas ela é uma mulher inteligente, nós vemos aí que ela fala muito bem, que ela tem noção, tem amigos também influentes, né, até uma própria amizade ali, aparentemente é conhecida até da filha do Donald Trump, mas a realidade seja posta, é que ela não era boba. E não já namorou um outro político influente? Ela já namorou, aparentemente nas mensagens aparece a figura que a Aécio Neves teria sido namorado dela, né? Então, assim, jogador de basquete da NBA, ela teve um filho, né? Ela não é boba. E não sendo boba, ela estranharia um ministro vê-la de pijama. Ou o tipo da relação que se dava ali. Em outros contextos da mensagem, nós vemos bastante que existe margem ali. Então, eu acho que ela foi quem não quis ver. E ela não quis ver para viver do bem bom aí. E aproveitar a vida. Até fazer um apelo para além disso, nas redes, claro, as mensagens têm um teor certamente cômico, né? Virou um meme, várias das trocas de mensagens entre ela e o Vorcaro, mas a gente não pode deixar com que essa conversa de foro privado entre os dois se sobressaia à fraude financeira. Porque nas últimas semanas, a questão de memes feitos, né? As palavras que o Vorcaro escreveu, algumas erradas ali, meio que no estilo Cebolinha, da Turma da Mônica. Acho que vocês chegaram a ler aí, não vou entrar em detalhes, mas a gente não pode fazer com que esses memes, que muito provavelmente vão sair das conversas de foro privado, fiquem em maior relevância do que as fraudes bancárias que foram executadas. Isso não pode acontecer. Eu acredito que essa ação rápida dela de buscar um contraditório e ampla defesa, alegando que ela está sendo exposta, e de fato está sendo exposta, talvez seja justamente para tirar o foco de um possível envolvimento ou cumplicidade com as transações, porque no meio das trocas íntimas, das conversas íntimas, existe muito esquema ali, né? Eu visitei aquela pessoa à tarde da noite na casa oficial, e aquele outro me recebeu assim, aquele outro chegou do nada. Então, assim, quando ele traz um oi amor, né, ele traz várias outras informações. Então, também acho que ela está ali se protegendo, e ela está no direito dela, a Constituição garante isso. Quem tem que provar se ela está de fato envolvida ou não vai ser a investigação, mas eu
faço aqui coro com a Jazzy. Eu não acho que ela seja inocente na história. De fato, ela se beneficiou, né, das festas de muitos milhões no Brasil, na Itália, em Aspen, por onde tenha sido. Então, assim, agora é muito cômodo virar e falar, eu sou uma vítima nessa situação toda. E vou até além no caso de Marta aqui nessa situação. Nós temos acesso às mensagens do celular. Imagine só as conversas privadas. O que ela sabia, o que ela não sabia. Então fica esse questionamento. O ônus da prova, ela não é investigada, mas o ônus da prova, caso ela seja, é de fato da acusação. Mas a grande questão é que a pergunta que fica para mim é: ela sabia que ele tinha um envolvimento ilícito em relação às atividades que ele executava? Lendo as mensagens, eu acho extremamente improvável, por acreditar até que ela é uma mulher inteligente, que ela não soubesse. Sendo assim, eu tenho muita dificuldade de sentir solidariedade em relação à exposição que ela sofreu. Claro, ela deve procurar aí a justiça, fazer como ela melhor entender é direito dela. Mas tem um ditado antigo que diz que a que se faz, se paga. E o fato é que fica cada vez mais difícil tirar o nome e o envolvimento dela com os nomes envolvidos, porque está tudo ali muito próximo, né? E fulano, e Beltrano. Ela própria pergunta, Exato. Ela quer saber, então o nome dela está ali. Está difícil, está misturado, mas o próprio STF está discutindo os limites dessa vasculhação de dados, né? Eu nem diria que é só isso, eu até iria além. O ministro André Mendonça abriu, a pedido da defesa de Daniel Vorcaro, uma investigação em relação a de onde partiu esses vazamentos de informações, que em tese não eram informações públicas, que vieram à tona. Então isso vai ser devidamente investigado. A grande parte mais interessante disso é que, embora seja uma investigação e uma situação sob sigilo, e André Mendonça esteja na segunda turma, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes soltou uma nota explicando que teria ali um problema técnico das mensagens. Aí fica o questionamento: se essa mensagem, se toda essa investigação está sob sigilo, como que a primeira turma, alguém da primeira turma que não está diretamente envolvido, teve acesso para avaliar estas mensagens e esse conteúdo que está sob sigilo? É uma grande dúvida que eu acho que cabe aí ao Supremo realmente esclarecer pra gente. E a gente já falou, né, dessa dúvida aqui, já foi até tema de enquete nessa semana passada. Será que esse escândalo todo vai atingir a eleição que está aí na porta? E a gente achou que sim, né, que isso também dá pano para manga nas eleições, né? Vamos escolher. Inclusive eu acho que vale avaliar aqui, teve uma nota recente da defesa do Daniel Vorcaro em relação a uma petição que eles entraram no Supremo Tribunal Federal solicitando providências para assegurar o pleno exercício do direito à defesa durante o tempo de custódia em Brasília. O que acontece? Segundo informações que eles alegam que a direção da unidade prisional prestou, os advogados eles não poderiam ir de imediato até a sede para encontrá-lo e dependeriam de agendamento para alguma data próxima. Além disso, foi informado, segundo a defesa de Daniel Vorcaro, que os encontros seriam monitorados por áudio e vídeo e que os defensores não poderiam ingressar sequer com papel e caneta. A defesa, claro, achou isso um total absurdo, destacou a importância do pleno exercício da advocacia e como isso impediria que Daniel Vorcaro vivenciasse os seus plenos direitos legais em relação à defesa. Ainda não há um posicionamento da OAB sobre isso, mas, de fato, soa basicamente absurdo que as reuniões de advogado e cliente sejam gravadas e monitoradas, ainda que eles falam assim que não é para nenhum fim privado e que aquilo não será utilizado, não é conveniente. Me parece que quebra um pouco aquela lógica do sigilo. Até porque muitas vezes nós vemos vazamentos de dados e tantas outras questões aí em relação a isso. Então, como uma pessoa que sempre falou sobre a importância do advogado e que em muitos momentos nos últimos anos nós vimos a advocacia ser diminuída, até mesmo por decisões do Supremo Tribunal Federal em relação a várias questões, uma gravação, um vídeo, um monitoramento contínuo desse agendamento, dessa reunião de Daniel Vorcaro com seus advogados me soa extremamente equivocado e, de fato, errado em relação aos plenos direitos. O papel e caneta, talvez a caneta seja por alguma questão de segurança. Então, isso eu acho que vale a unidade prisional esclarecer de fato, mas eles solicitaram que possam entrar com os autos, com os materiais e tantas outras questões. O fato é que o Daniel Vorcaro não quer ver celular na frente dele de jeito nenhum, né?
câmera, celular, não quer mais saber disso, né? Eu queria só um pouquinho, porque a gente vai falar das chuvas, os celulares aqui de São Paulo já começaram, o fim de semana foi cheio de pi, 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 o alerta da Defesa Civil sobre a possibilidade de chuva forte, porque 21 pessoas morreram no estado de São Paulo desde o início do período de chuvas, que começou em dezembro do ano passado. E nesse fim de semana, 2 mortes foram confirmadas. Quem tem todas essas informações, Danúbia Braga, ao vivo aqui no nosso Morning Show. Bom dia, Danúbia. Oi, Fernando, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, uma morte registrada em Sorocaba e outra em São Bernardo. A de São Bernardo, o homem acabou sendo arrastado no Jardim Guadalupe e ficou preso embaixo de um veículo, no Jardim Demarque. Já em Sorocaba, no Jardim Guadalupe, um homem também foi arrastado, o corpo só encontrado neste domingo. Então, são 21 mortes desde o início da Operação São Paulo Sempre Alerta, que começou em dezembro do ano passado, segue até março desse ano. Mas diversos pontos na capital paulista ficaram destruídos e tiveram inundações. De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles receberam mais de 180 chamados para inundações. E um desses locais é aqui onde a gente fala ao vivo, desse box de CrossFit completamente destruído pela água. As imagens são impressionantes do momento em que a água que vinha descendo toda essa rua aqui no bairro da Saúde, a pressão da água foi tão forte que derrubou parte do muro. E aí, nas imagens de câmeras de segurança, chama muita atenção o momento em que a pressão da água quebra esse muro, desaba parte desse muro e toma conta desse box de CrossFit. A água chegou, o nosso repórter cinematográfico consegue mostrar ali aquela linha, aproximadamente ali, ó, bem alto, em torno de 1,40 m, 1,5 m quase de água. E todo o equipamento foi perdido nesse box. Hoje eles estão fazendo já a limpeza. Ontem isso aconteceu por volta das 3h30 da tarde. E a água foi baixar, segundo o responsável, só por volta das 8 horas da noite. Aí eles tiveram condições de ver a dimensão dos estragos. Inclusive prejuízo avaliado em torno de R$100 mil. A gente vai caminhando por aqui, sempre com muito cuidado, porque é lama, né? E a gente consegue ver, olha onde foi parar um pedaço do muro desse box. Então, cenário realmente de destruição, além desse espaço aqui na Zona Sul da capital paulista, um muro também do aeroporto de Congonhas acabou cedendo, segundo a concessionária que administra o aeroporto. Ontem mesmo à noite eles já começaram um processo de reparo, 22 voos tiveram que ser cancelados. Então, o domingo foi marcado por bastante chuva, tumulto em toda a capital, no estado também como um todo, e para essa semana tem mais chuva, viu, Fernando? Puxa vida, que as imagens impressionantes para quem está no rádio, as imagens rompem ali a parede e entram, né, totalmente nessa academia de CrossFit, prejuízo aí de R$100 mil. Puxa vida, muito triste, imagens muito fortes de um estrago completo. Danúbia, vamos ficar acompanhando tudo isso aí, tendo novas informações, chame a gente por aqui, bom trabalho, boa semana para você. Então, seguimos aqui. A gente estava falando antes da Danúbia nos chamar. Você ia dizer, Matheus, sobre a questão aí do sigilo, essa linha tênue, né? Ia trazer a questão, a gente está vendo a destruição, eu acho que, infelizmente, no Brasil, a gente tem visto também uma destruição do sistema jurídico, né? A gente reforça aqui a questão da insegurança jurídica do nosso país e como isso dificulta não só a ação dos advogados, mas o como um todo, quando você quer empreender, quando você quer atrair investimentos, quando você quer progredir, porque um país sem estabilidade jurídica, o que é isso, gente? É uma lei ou é um entendimento que não muda o tempo inteiro. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente já tem as orientações do STF, do STJ em relação à quebra de sigilo, quando a CPI ou a CPMI pode ou não pode fazê-lo, e agora, por uma questão, talvez ali até de delicadeza, não dos dados, mas dos envolvidos em relação aos dados, o STF vem de novo com essa questão. Uma coisa é investigar quem vazou e como vazou. Outra coisa é rever um entendimento de, será que a CPI, a CPMI podem, de fato, quebrar sigilo? Gente, já existem entendimentos no nosso país. Então, essa insegurança que a gente vive hoje, que não é só segurança pública, né, jurídica, ela nos deixa de mãos atadas, porque é como se você fizesse uma coisa hoje, e de fato a gente tem visto isso no nosso país, e amanhã eles viram e falam assim, aquilo que você fez, você podia, agora você não pode mais, você vai ser preso por isso. E nesse momento eu vou fazer um rápido break na rede de rádios
e continuamos por aqui. Então, aqui eu diria até que o STF está mudando algumas leituras deles em relação ao sigilo, que não é nem sobre o poder ou não apenas, é até mais interessante. Quando o ministro Flávio Dino diz que os requerimentos para convocação não podem ser votados em blocos, os 87 ali, e por isso temos a quebra de sigilo, temos revogada a decisão sobre o Lulinha, sobre aquela empresária amiga dele e outras questões em relação ao CPMI, ele não está apenas... Ele está criando uma regra nova, um jogo que está sendo jogado nos últimos 5 anos de funcionamento das comissões parlamentares. Então, todos aqueles... Vamos supor que a análise atual está certa. Todos aqueles que no passado tiveram seus sigilos quebrados em votações de bloco e recorreram ao Supremo e não foram atendidos por esse benefício, teriam sido lesados. Caso ele esteja errado, isso significa que existe algum grau de insegurança na decisão atual ou de interesse na decisão atual que faz com que ela não siga o rito. Mas mais do que isso deveria sim ser uma análise posta ao nosso poder legislativo na sua função de comissão parlamentar de inquérito e não ter a entrada ali do Supremo Tribunal Federal para ver isso. É que inclusive quem legisla é o legislativo, né? Não, e vai além, porque o mesmo diz respeito, o senador Alessandro Vieira, ele convocou e deu alguns pareceres ali, teve um requerimento para quebra de sigilo do ministro da empresa ali, do ministro Dias Toffoli. Isso foi revogado por uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que leu a partir de um outro pedido de 2021 da Brasil Paralelo, uma jogada processual que especialistas estão criticando bastante. Você não vê um especialista praticamente elogiando isso. Nessa jogada processual, ele viu que fugiu o escopo. Fugiu o escopo por quê? O que é essa fuga do escopo? Então, são fatos e questões muito relativas e problemáticas que estão acontecendo hoje, que na minha perspectiva, nós vemos uma interferência sim, entre os poderes e uma desarmonia que não é fortuita para a nossa democracia. Então, acho que aqui o Supremo ele precisa se autoconter, com certeza, em relação a essas questões, e o Banco Master vai ser um pilar para isso. Claro que o senador Alessandro Vieira agora foi além. Tá fora do escopo, CPI do crime organizado? Vamos fazer a CPI do Alexandre de Moraes e do Dias Toffoli. Aí eu acho que está dentro do escopo, né? Muito bem.